Juízes capítulo 11, o versículo 34. A palavra fala: quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamboris, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Essa história, ela acontece em Israel no período dos juízes, no período onde não havia reis em Israel, e ela é interessante, mas ao mesmo tempo trágica. Jefté, uma pessoa abandonada, é convocada para liderar uma tropa e avançar contra o inimigo do povo de Israel. Só que antes dele ir para esta batalha, ele fez um voto com Deus, dizendo: a primeira coisa que eu ver, se o Senhor me der vitória, a primeira coisa ao voltar da batalha que eu ver, que eu contemplar, eu lhe darei como sacrifício em holocausto. Lembrando que o holocausto é um sacrifício com fogo. E de repente, quando ele ganhou a batalha e voltou para casa, a primeira coisa que ele avistou foi a filha, a única filha. E ele se desesperou, rasgou as vestes, mas falou: eu não posso quebrar o voto. Alguns estudiosos vão dizer que ele não sacrificou ela em fogo, em holocausto. Vão dizer que ela foi entregue ao celibatário, ou seja, se tornou uma moça que nunca mais se casou, entregou a sua vida ao serviço da obra de Deus. É provável a primeira opção, porque naquela época não havia reis em Israel, e como diz a palavra, cada um fazia o que era correto aos seus olhos. Mas eu não quero entrar neste debate. O que eu quero salientar nesta noite é exatamente aquilo que ocorria antes de Cristo, porque a família era patriarcal. Lembrando que família patriarcal, se tinha o pai, uma mãe, e se tinham os filhos, mas também os sobrinhos, os netos, ou seja, ela era aquela parentela muito grande, era como se fosse uma vila, uma comunidade. Hoje nós temos principalmente a família nuclear, que se tem a mãe, o pai e alguns filhos, ou a família monoparental, que só tem a mãe cuidando dos filhos. Mas é interessante que naquela época se tinha esse vilarejo, esta comunidade. Então a família era grande, e o indivíduo, ele não tinha autonomia. Perceba que na palavra, ele fez um voto para com Deus e ele cumpriu. Mas quem ele colocou neste voto? Quem ele direcionou? Quem ele decidiu por aquela pessoa foi Jefté, decidindo pela própria filha. Ela não teve autonomia. Certo que a palavra fala que ela aceitou com bom grado o sacrifício, mas naquela época não se tinha autonomia. Então nós temos, por exemplo, a família decidindo o que o indivíduo iria fazer. A família suprimindo a vontade do indivíduo, a autonomia do indivíduo. Então, ele era projetado para ser aquilo que os pais desejavam. Ele não podia escolher fazer o contrário. A família era opressora. A família limitava a liberdade do indivíduo. Aliás, ele não tinha a individualidade, a individuação. Ele fazia aquilo que era de bom grado para o pai ou para os familiares. Mas o Senhor Jesus, ele inovou, porque ele inaugura aquilo que nós conhecemos como a liberdade do indivíduo. É por isso que hoje nós temos nas leis o indivíduo podendo se sobressair, podendo escolher. Eu já não posso mais limitar a tua liberdade ou definir aquilo que você quer ser. Mas naquela época não. Antes de Cristo, a família decidia pelo indivíduo. Aliás, ele não era indivíduo, ele era um coletivo. Interessante que
em uma passagem, o Senhor Jesus falou para um homem que disse: eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar os meus pais. É como se ele dissesse: eu quero ir te servir, mas eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com os meus pais. Apesar de eu querer te servir, mas eu tenho que honrar os meus pais. E o Senhor Jesus falou: deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Quanto a você, vem e segue-me. E o Senhor Jesus também falou lá em Mateus capítulo 10: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque o filho se levantará contra o pai contra o filho. Ou seja, aquele que decidir me seguir vai entrar em confronto com a família. Mas naquela época ninguém poderia ir contra a crença do pai ou da mãe. O indivíduo ele não podia dizer: eu quero agora deixar o judaísmo e quero seguir o cristianismo. Se ele fizesse isso, seria expulso, porque ele não tinha escolha. Hoje nós podemos ter dentro de um mesmo lar uma pessoa que é de repente budista, cristã, alguém que de repente é espírita ou evangélica, mas naquela época não. A família inteira seguia a mesma religião. E aqui nós temos o exemplo de uma época onde o indivíduo ele era tolhido em sua vontade, em seu desejo, pela família. Mas isso não acabou, porque hoje tem a sociedade, padrões que se estabelecem, vontades que são anteriores à sua e que decidem por você quem é bonito, quem pode alcançar algo, quem está na medida certa. E isto tira de você a escolha. Aliás, a nossa liberdade é limitada, porque até as profissões elas têm um valor no mercado que eu não posso escolher aquilo que quero, porque senão eu não ganho dinheiro, porque a sociedade impõe as profissões que nós devemos escolher. E nós nos tornamos limitados, porque se antes a família oprimia, agora a sociedade impõe padrões, e que se nós quebrarmos, estaremos à margem, no escanteio. A palavra fala que esta moça aceitou com bom grado. Ela aceitou se submeter ao sacrifício. Ela aceitou a se submeter, talvez, indo por uma linha teológica, o celibatário. Viver para sempre sem um amor, sem uma paixão. Não porque ela fez um voto, mas porque o pai escolhera por ela. E nos nossos dias, baseado em Cristo, nasce o indivíduo, aquele que não é definido pelo que o outro decide, mas ele é definido pela sua própria escolha. O indivíduo ou a individuação é quando eu me liberto do outro, eu me liberto dessa coletividade que quer impor sobre mim sacrifícios que não fui eu que escolhi, não fui eu que desejei. Se o outro assim decidiu, mas o problema é dele. Naquela época, é claro que não podia haver essa rebeldia, não podia haver essa separação entre o eu e o outro. Nos dias de hoje, ainda se tem resquício disso. Por exemplo, os judeus acreditavam que o filho era uma espécie de prolongamento da história do pai ou da mãe. Então, o judeu acreditava que o filho seria aquilo que eles não foram, ou então complementasse a história deles. Tinha que andar naquele caminho que os pais decidiram, que os pais de antemão planejaram para ele. Ainda no Oriente se tem isso, se tem um casamento arranjado, por exemplo. Então a menina se apaixona por um rapaz, e aquele rapaz toca o coração dela, traz uma química para ela, mas de repente ela decide que não pode. E não pode porque a família
de antemão planejou quem será aquele que ela deve se apaixonar. É o casamento arranjado que se tem no Oriente. No Ocidente não se tem isso. As leis não permitem isso no Ocidente, principalmente em países democráticos. O indivíduo, ele se sobrepõe, ele tem como escolher. Eu não posso forçar alguém a casar, por exemplo. Isso é vício de consentimento. Se torna nulo o casamento que eu imponho sobre o outro a vontade de casar. Mas no Oriente se tem isso. E antigamente, antes de Cristo, se tinha o judeu percebendo que o filho era apenas um prolongamento da história dele. Mas nos dias de hoje, é claro que não está positivado numa lei. Mas ainda assim nós olhamos para os nossos filhos como se eles fossem os nossos desejos não realizáveis. Como se eles fossem o prolongamento de nossas histórias. Sabe aquela mãe frustrada, que ela não conseguiu alguma coisa na vida, e ela tem a filha ou o filho, e ela diz: eu vou fazer de tudo para você ser aquilo que eu não fui. E ela impõe sobre o filho ou sobre a filha desejos que não são do filho ou da filha, que na verdade são desejos da mãe ou do pai, e que não conseguiram realizar lá atrás, e dizem: você vai seguir isso. E existem adolescentes que não suportam essa pressão, porque é o pai dizendo: você vai ser isso, e o filho não quer ser. É a mãe dizendo: você vai ser isso, mas ela não pergunta para o filho ou para a filha o que você quer ser. Porque a mãe tem desejos, o pai tem desejos e impõe padrão, traça um caminho de antemão, planeja um caminho de antemão para o filho ou para a filha, e com isso sufoca o adolescente. É como se eles quisessem acreditar, mesmo que inconscientemente, que o filho é apenas uma extensão de seus desejos. E você que está olhando-me agora, e que impõe regras, impõe padrões para o seu filho, e diz: meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você tem que se perguntar se não são os seus desejos, e se você não quer um corpo jovem para estender os teus desejos, porque você já está cansado, e agora você diz: não, eu estou cansado, mas o meu filho, sabe aquela mãe que antigamente tinha um corpo bonito, e ela era bem arrumada, mas aí o tempo foi passando, ela foi perdendo a atração, ou ela já não atrai mais os olhares, e ela olha para a jovem, que é a filha, que está na flor da idade, e ela começa a embelezar a filha, ela começa a projetar sobre a filha os desejos dela. É como se ela dissesse: eu não posso mais usar o meu corpo para chamar a atenção, agora eu quero usar a minha filha. E aquela criança ou aquela adolescente se torna sexualizada muito cedo, ela se torna escravizada em um sacrifício, não por aquilo que ela almeja, por aquilo que ela deseja, mas porque a mãe assim quer, porque o pai assim quer. Mas você, mãe e pai que está me assistindo agora, isto não é a aprovação de Cristo para a sua vida, porque Cristo, Ele trouxe para o indivíduo a individuação. O indivíduo, ele tem liberdade para escolher. É por isso que Cristo falou: eu vim trazer espada, eu vim dividir quem é o eu do outro, eu vim dividir o teu filho de você. Ele pode escolher, ele pode agir por conta própria, ele pode voar. A águia não cria filhos para viver no ninho, mas para voar. Acabou-se a opressão da família sobre o indivíduo. Em Cristo não se tem essa romantização de família que nós vemos por aí. Sabe quantas crianças ou adolescentes estão vivendo em um lar tóxico? E se tem uma exposição exagerada de que esta criança deve ser, ou este adolescente deve ser, o complemento do pai, é aquilo que o pai deseja para este adolescente, que este adolescente deve seguir. Não, em Cristo isso não existe.
Porque Cristo inaugura a individuação, o indivíduo. Cristo, Ele retira o peso de uma família, ou de alguém, ou de uma sociedade escolhendo pelo indivíduo. O indivíduo é livre, e ele pode escolher. O que isso tem a ver com o tema? Muito. Porque a sociedade, a tua família, vão te impor padrões, e isso vai te sobrecarregar. Mas Cristo, Ele veio trazer a espada. Por isso Deus ordenou a Abraão: sai da tua parentela, do meio dos teus. Isto não fala apenas de algo físico, mas de algo emocional. É quando você corta o cordão umbilical e entende que o teu filho é outro ser, e entende que a tua filha é um outro ser. Não vai encaixotar a tua filha ou teu filho em padrões que são, na verdade, parâmetros dos teus desejos, ou caixotes dos teus desejos. Liberte o teu filho, liberte a tua filha. Olhe para o teu filho, para a tua filha, e diga o que você quer ser. Talvez o teu filho esteja com tanta ansiedade, ou a tua filha com tanta depressão, porque você impõe padrões. Pergunte o que eles querem ser, o que eles desejam, o que eles almejam. O filho não é uma extensão do teu desejo. Cristo traz a espada para separar filho de pai. Cristo te dá, você que está me escutando agora, a liberdade para escolher, para fazer o teu caminho. Não seja como esta moça. Lembrando, irmãos, que a Bíblia, ela tem o dever ser e tem o ser. Isto quer dizer que a Bíblia muitas vezes vai ordenar como devemos nos comportar. Quando Jesus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Ele está nos ordenando como devemos nos comportar. Mas a Bíblia descreve o ser, ou seja, aquilo que acontecia e que não necessariamente nós devemos copiar. Por exemplo, quando Davi caiu, a Bíblia não está nos incentivando a copiar o adultério de Davi, mas está dizendo: olha, vigie para que isso não aconteça com você. Da mesma forma, é essa história de Jefté. Deus deixou esta história aqui, não é para que nós venhamos seguir o exemplo de Jefté e sacrificar o nosso filho. Não. Não é. Jefté sacrificou a filha, colocou a filha talvez em um holocausto. Ele colocou a filha para ser a extensão do desejo dele, a extensão da vontade dele. E esta moça não trouxe nem sequer descendência para Jefté. Acabou-se a descendência de Jefté. Porque quando nós impomos sobre os nossos filhos, tornamos eles infrutíferos. Tornamos eles infrutíferos. Percebam que eles abrem a televisão e tem alguém ordenando para eles o que eles devem fazer, o que eles devem comer, o que eles devem estudar, o que eles devem sonhar, o que eles devem planejar. E aí, se tem a opressão da família, liberte o teu filho, converse com ele e diga: a vida não é desta forma. A vida não é feita de padrões, de planejamentos de antemão. A vida é feita do presente, do momento. Como diz Kierkegaard, é melhor perder-se na paixão. Ele quis dizer: é melhor se entregar ao presente, aquele momento, desfrutar. Deixe os teus filhos desfrutarem. Deixe os teus filhos viverem. Pare de oprimi-los. Pare de impor sobre eles a extensão dos teus desejos. Dê suporte para eles. A águia ensina o filho a voar, o filhote a voar. Da mesma forma você pode fazer, mas não sacrifique, não mate
os sonhos dos teus filhos. Seja o que eles desejarem. Pai, eu quero seguir este caminho. Olha, o maior exemplo de liberdade na Bíblia é do pai do filho pródigo. Aquele rapaz, ele pediu para seguir um caminho contrário à vontade do pai. Mas o pai, além de liberá-lo, ainda deu a herança. Isto quer ensinar-nos um amor que nasce na liberdade. Um amor que nasce quando não prendemos, quando não sufocamos, quando não estendemos para os nossos filhos os nossos desejos. Porque é claro que era o desejo do pai que aquele rapaz continuasse. Mas o pai disse: pode ir. Porque o pai não sacrificou o filho. Da mesma forma, Deus nos dá a liberdade. Talvez você esteja vivendo contrário à vontade de Deus. Ele poderia te segurar, ele poderia te prender e dizer: ei, é aqui, é desta forma. Mas Deus, ele tem a multiforme graça. Ele te dará a liberdade. E talvez você esteja agora impondo sobre a tua família pesos, medidas, regras, impondo sobre a tua família padrões que os teus filhos não estão suportando. E a sociedade já impõe muitos padrões sobre eles. E você que está me escutando agora, talvez não tenha autonomia para pensar, autonomia para escolher. E alguém lê a Bíblia e diz: ora, na Bíblia se tem uma opressão, na Bíblia se tem um incentivo para que a pessoa fique em padrões. Não, Jesus Cristo veio quebrar a opressão da família sobre o indivíduo, a coletividade sobre o indivíduo. A partir de Cristo que a sociedade ocidental estabeleceu a individuação, que o indivíduo pôde dizer: eu sou maior do que as instituições. Hoje o indivíduo pode dizer: família, instituições, ninguém pode se sobrepor aos meus direitos. Ninguém pode suprimir a minha escolha. Ele pode voar, metaforicamente falando. Ele pode ser livre. E eu quero te convidar a perceber que não devemos sacrificar pessoas, impor sobre pessoas padrões de beleza, padrões daquilo que eu acho, padrões daquilo que eu percebo como melhor, e que às vezes a pessoa não se encaixa, porque, como diz um certo teólogo, toda vista, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Às vezes, achamos que o nosso mundo é o suficiente para alguém, porque queremos ser totais na vida de alguém. E isto é um pensamento maligno. Não, o nosso mundo não é o suficiente. Se você prender pessoas somente no seu mundo, somente naquilo que você acha, essas pessoas morrerão sufocadas diante de você. Olhe para a diversidade. Entenda que existem padrões que não são os seus. Existem pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que se vestem diferente, que têm uma medida diferente, e que não necessariamente elas estão erradas. É porque elas não são você. E Cristo veio libertar o indivíduo da coletividade. A coletividade antes era maior. Na Grécia antiga, entre os filósofos, a coletividade era superior ao indivíduo. Em Cristo não. O indivíduo se sobrepõe. E Ele inaugura isso que nós conhecemos de sociedade ocidental, onde o indivíduo pode escolher, pode optar, onde o indivíduo ele pode respirar. Não sacrifique pessoas, não sacrifique os teus filhos, não sacrifique a tua família.
Deixe eles respirarem, deixa eles decidirem, deixa eles desejarem, deixa eles serem livres. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.